Olá, Nilda. Eu vejo que a sua pergunta é uma pergunta sincera. E, primeiramente, eu quero te parabenizar, né, por tomar a sua decisão, após ver os vídeos aqui de outros canais, de não estudar mais com as Testemunhas de Jeová. Você fez um bem para a sua vida e um livramento para a sua família. Isso eu posso te garantir. Quem está te falando para você não é só um simples apóstata, como alguém comentou para você aí abaixo. Tá? Eu sou um cidadão que serviu 30 anos dentro da organização Torre de Vigia. Fui ancião lá dentro, um ancião que fazia parte da comissão de serviço. Eu era o secretário da congregação, responsável pelos cartões diretrizes, toda a documentação que envolve uma congregação. Inclusive, toda vez que precisava fazer o pedido de algum dinheiro, de alguma verba, sempre sobrou para o secretário. Né? Uma vez ou outra é que aparece lá o coordenador que dá a cara a tapa para pedir ou falar sobre alguma resolução, ou outro ancião designado. Mas, assim, raramente. A maioria das vezes, quando se falou de pedir ali um donativo, alguma coisa diferente, é o secretário que vai lá. Então, eu sei bem do que eu estou falando. Agora, com relação à sua pergunta, olha, veja bem, se você estudar a história da religião cristã, você vai entender que todas as denominações cristãs existentes hoje são derivações da Igreja Católica Apostólica Romana. O cristianismo do primeiro século, ele se converteu nessa igreja a partir de meados ali, né, do segundo século, a partir do ano 150, que foi quando o verdadeiro cristianismo, para mim, isso na minha visão, naquilo que eu estudei, morreu completamente. Então, todas as igrejas que existem hoje, elas derivam da Igreja Católica e não seguem todos os seus ensinamentos, seus dogmas, mas o sistema, né, de reuniões, de obediência a quem toma uma dianteira, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que mais lá, tudo com regra, coisas que são além da Bíblia, foram instituídas pela Igreja Católica após o cristianismo verdadeiro, né, que acabou ali no ano 150, e foi pego pelas outras religiões, primeiro a protestante, depois as pentecostais, e assim vai, até chegar nas seitas hoje, como Adventista, Mormons e Testemunhas de Jeová, que foram fazendo o quê? Aprimorando as regras humanas e transformando isso em princípios bíblicos. Quando você faz uma análise independente da Bíblia, você vai chegar à conclusão que não existe nenhuma religião verdadeira hoje. Não adianta você procurar. Esquece essa questão de que uma igreja é a igreja verdadeira. Porque não é. Até o próprio Geoffrey Jackson, membro do corpo comerciante das Testemunhas de Jeová, ele afirmou isso no tribunal, na Corte Real Australiana. Foi perguntado para ele diretamente se eles se achavam os únicos porta-vozes de Deus aqui na Terra, ou os únicos que poderiam prover, né, ou fornecer aí o tal alimento espiritual. Ele próprio disse que parece ser presunçoso dizer que eles são os únicos que têm esse poder. Então vejam só, a Organização das Testemunhas de Jeová, para os seus adeptos lá internos, eles se apregoam à única religião verdadeira. Mas quando eles são confrontados com órgãos humanos ou pessoas que os inquirem e é algo que vai ficar ao público, eles dizem que não, que é presunção dizer que são a única religião verdadeira. Então, a minha visão hoje que eu tenho é a seguinte: não há nenhuma religião verdadeira. Quando nós estamos falando de instituições, uma placa de igreja. A única religião verdadeira está em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo, onde ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você procurar o meu canal no YouTube, Livre-se de Crenças Limitantes, lá tem um discurso de mais de 1 hora onde eu explico em detalhes esse texto e outros que comprovam que para adorar ao Criador e ao seu Filho não é preciso estarmos ligados a nenhuma instituição religiosa. A Igreja Católica, as igrejas protestantes, as pentecostais e as seitas querem que você acredite nisso. Mas lembre-se, Jesus Cristo ele disse que se não houvesse quem falasse em nome dele, até as pedras falariam. Foi ele que disse para a mulher junto ao poço que os judeus adoravam em Jerusalém e que, né, que a classe, né, de pessoas daquela mulher, que agora me fugiu a memória, diziam que deveriam adorar lá no Monte Gerizim. E Jesus Cristo disse o que para ela lá em João,
no Evangelho de João 4, 23 e 24. Vem a hora e agora é. Os que adoram o Pai vão adorar em espírito e verdade. E antes disso ele ainda falou que não era nem em Jerusalém e que não era nem lá no Monte Gerizim que os verdadeiros adoradores adorariam. Então não há um lugar. Se fosse assim, Jesus Cristo não tinha dito que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então se você quer ir para uma placa de igreja, é um problema seu, é a escolha sua e de qualquer outra pessoa que assim pensa. Mas para você ser cristão, não é preciso estar sob a liderança de uma placa de igreja. Se fosse preciso ter uma placa de igreja, será que não seria muita maldade da parte de Jesus Cristo e de Jeová, o Criador, não ter indicado para nós a placa específica que deveríamos seguir? Não diz a Bíblia lá que ele é o revelador de segredos, que seus servos, os profetas, vão ficar sempre sabendo dos seus assuntos confidenciais? Então como é que Deus ia falar, quero que vocês me adorem? Se virem para escolher a religião que vocês querem. Não seria muita maldade? Pense nisso, reflita bem nisso. Para ser um verdadeiro cristão, não precisa estar dentro de uma igreja. Não existem religiões verdadeiras hoje. O que existem são cristãos verdadeiros que estão espalhados em todas as religiões. É isso que eu creio e espero que com isso eu tenha ajudado você um pouquinho. Tá bem? Qualquer dúvida, estamos aqui à sua disposição, sem regras e sem estabelecimento de dogmas. Porque o que nós queremos é que as pessoas entendam o que é o verdadeiro amor que está dentro dos evangelhos. Um abraço e até uma outra oportunidade.